Pessoal, é incrível, vocês não vão acreditar, mas a Mortadela, digo Daniela Lima, em ato falho, ela disse, chamou o presidente Lula de ex-presidente. Olha como é que tá a situação. Ela soltou um ex-presidente Lula. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo, vou mostrar também o vídeo da Andréa Sadi dizendo que o governo Lula não tem estratégia, não tem planejamento, não tem agenda, ou seja, o governo já era, né? Parece que elas estão começando a compreender que o governo acabou, né? O governo Lula acabou, o Congresso não está mais apoiando o Lula, né? Ele não está conseguindo mais aprovar ali as suas pautas ali no Congresso. Essa derrota do IOF aí foi um negócio acachapante, né? E ele não tem, se ele for para o STF, vai complicar mais ainda a vida dele, porque o Congresso vai ficar com mais raiva ainda. Então, provavelmente, ele nem vai chegar a ir ao STF, apesar de que o PSOL já fez mover uma ação, né? O PSOL serve ali, né, como para fazer o serviço sujo, digamos assim, do governo, né? O governo, para não se queimar, bota o PSOL. Mas o Congresso já conhece de cor e salteado que PSOL e PT é tudo a mesma turminha, né? Então não resolve muito. Bom, pessoal, nós vamos ver esses vídeos aí. Fica até o final do vídeo porque tá muito divertido ver o pessoal da Globo aí nessa choradeira, nesse desespero de ver que o governo Lula tá acabando, né? Nós vamos assistir os vídeos aí, mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também depois deixar o seu comentário, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos dar início aqui aos nossos vídeos. Bom, pessoal, primeiro vamos começar aqui com a Mortadela, digo Daniela Lima, falando sobre a reportagem ali da revista The Economist, a mais importante revista de negócios do mundo, falando que o Lula está perdendo apoio de todos os lados ali, tanto aqui no Brasil como fora, como no exterior. O Lula que fez de tudo aqui esse mandato para tentar criar uma imagem no exterior aí como um cara que é um ecologista preocupado em salvar o planeta, preocupado em conseguir ajudar a acabar com as guerras, mas que na prática não está conseguindo fazer nada do que ele está pregando, né? A Amazônia com níveis de desmatamento aí como nunca antes, né, na história desse Brasil. E ele que disse que ia acabar com a guerra lá na Ucrânia, tomando cerveja com o Putin e com o Zelensky, né? Até agora não conseguiu nem tomar a cerveja com os caras, quanto mais acabar com a guerra. Vamos assistir aqui, porque ela fica nervosa de ver. Ó a mãozinha dela, ó a mãozinha, ó a carinha dela de despeito, assim. Nossa, olha o que o economista falou do Lula, vamos ver. Olha o que diz a revista de negócios mais influente do mundo. Estou falando da The Economist. O presidente do Brasil perde influência no exterior e é impopular em casa. Luiz Inácio Lula da Silva colocou o Brasil no mapa, mas não se adaptou a um mundo transformado. A ilustração é muito interessante, porque traz o presidente segurando um balãozinho ali e alguém já pronto para estourar essa bolha. É interessante porque, por mais que o Lula tenha colocado, e aí eu já trago o Valdo Cruz para cá, por mais que o Lula tenha recolocado o Brasil no mapa das grandes discussões, então foi convidado para o G7, né? No G20, o G20 foi no Rio, teve uma participação importante, BRICS, está ampliando o BRICS, se tornou um canal importante com a China e com a Rússia, que são atores na geopolítica, em todos os aspectos também, seja no belicismo, que está tomando conta do mundo de novo, seja no aspecto econômico, são atores imprescindíveis. Mas, assim, as ideias que ele tentou empregar, por exemplo, com relação ao conflito na Ucrânia, elas foram mal recebidas, né? Tiveram repercussão interna, porque foram exploradas pela oposição, e chega este momento onde, efetivamente, talvez o acordo da União Europeia com o Mercosul deslanche, mas efetivamente chega neste momento sem ter conseguido emplacar uma grande pauta lá fora. E com um cacife aqui dentro também muito pressionado pelas pesquisas.
Tá aí a Mortadela Lima tendo que admitir que a política exterior do Lula está sendo um fiasco, né? Tanto é que a própria revista The Economist, que é uma das mais bem conceituadas aí do mundo, está declarando isso, né? Então não tem muita argumentação, né? O Lula foi um fiasco aí na política exterior, né? Tá sendo um fiasco. Aliás, vamos falar a verdade, o Lula está sendo um fiasco em todos os setores, né? Não tem um setor que o Lula está se dando bem, né? É só escândalo, é só uma coisa ultrapassada, né? Uma ideologia ultrapassada, uma economia que todo mundo sabe que não dá certo, mas eles insistem em querer continuar. Bom, vamos para o próximo aqui, pessoal, sem enrolação. Bom, pessoal, agora nós vamos ver esse comentarista lá da Globo News. Eu confesso para vocês que eu não me lembro o nome dele, não estou conseguindo achar o nome dele. Mas não importa, ele é importante, todo dia ele está lá fazendo comentários ali na Globo News. E aí ele falou, meu, que a The Economist tem um tom ali contra o Lula bastante duro, né? Bastante duro, que não é o hábito da revista, né, fazer, e que, tipo assim, quase que uma lição de moral para cima do Lula. Vamos assistir juntos. Uma análise assim da figura do presidente Lula e da sua atuação no exterior e internamente, ela mistura duas coisas: fatos com também um viés analítico e opinativo do articulista que escreve essa revista, essa coluna. E com isso, entre os fatos, mostra realmente posições dúbias, ou que são tidas por muita gente como dúbias do presidente Lula no cenário externo, e o enfraquecimento constatado pelas pesquisas, que a gente analisa aqui também sempre, da popularidade do presidente Lula. Só que me chamou a atenção bastante nessa coluna, tem um tom muito duro em relação ao Lula, eventualmente mais duro do que a gente, não é que está acostumado a ver em relação a ele, é em relação à própria Economist, ela é vista normalmente elegante. Essa coluna, ela tem um tom muito duro, a partir de fatos e com análise, e ela acaba quase que dando uma lição de moral. Pessoal, eu não sei, esse pessoal, para mim, eles viajam na maionese, né? Porque, cara, tiraram o cara da cadeia, reconduziram o velhinho da picanha até a presidência da República, ou melhor, até a cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin, né? Botaram ele de volta lá na cena do crime. E vocês achavam, né? O pessoal da Globo News achava que ele iria ser respeitado aí fora. Todo mundo sabe que o Lula patrocinou aí o maior escândalo de corrupção de todos os tempos. Ele estava à frente do governo quando houve o maior escândalo de corrupção que já houve na face da Terra, envolvendo vários países, né? Então, o que se esperar desse cara? Eu não sei, para mim esses caras viajam na maionese, porque não é possível acreditar que o Lula fosse fazer alguma coisa diferente do que fazer o que ele sempre fez, né? Que é aquilo que você já sabe, né? Eu não vou falar aqui para não sofrer problemas aqui no canal, mas vamos para o próximo comentarista. Pessoal, a coisa não tá nada fácil para o governo Lula, não, porque agora nós vamos ver aqui Andréa Sadi dizendo que o governo não tem planejamento, não tem estratégia, não tem agenda e também que é um governo fraco, que vive de glórias do passado. Não sou eu que estou falando, não, é André Sadi. Vamos ver junto aqui. Eu fico só dando risada. Vamos ver. Este governo não tem estratégia, não tem planejamento e também não tem agenda, como eu sempre coloco aqui. Qual que é a agenda do governo Lula? Qual é? O que o governo Lula vai defender para 2026 como bandeira? Que a gente faz esse debate aqui o tempo todo. Não tem. Qual que é, Valdo, a embalagem? Qual o produto que eles vão vender para o eleitor, do ponto de vista de vitrine eleitoral? Não tem. Então, o Congresso, de fato, farejou esse governo fraco, porque é um governo que vive de glórias passadas, e muitas glórias importantes, que hoje, como a gente vê nas pesquisas, as pessoas entendem como direitos adquiridos, acham que nenhum presidente, seja de esquerda, de direita, de centro, vai tirar esses programas sociais, por exemplo, mas as pessoas estão olhando para frente, as pessoas não estão olhando para trás. O que foi. E agora, para frente? Então, parte da negociação também é olhando para frente, como eles vão fazer essa composição de palanques com partidos. Eu acho muito difícil eles conseguirem fechar com partidos que não sejam de centro, esquerda e de esquerda. Por exemplo, o próprio União Brasil. Mas pode ser uma aposta.
Você pode ter parte, porque os partidos eles são fragmentados, né? Então, assim, pode ser um aceno. Daqui a pouco a gente vai falar dessa disputa do União Brasil, mas é importante você ter trazido, porque para mostrar que não tem a ver essa conta só com esses projetos. Até o Haddad, sexta-feira, eu falei, qual que é a base do governo? Ele falou, depende, para qual projeto? Mas a resposta é, não tem base. Porque a outra resposta seria, tantos deputados, tantos senadores. Então, assim, você tem que ficar caçando deputado, senador, para aprovar matéria A, B ou C, você não tem uma base formada. Você tem apoio a depender da pauta. E aí, Otávio, com base no que você falou da reforma tributária, eu acho que era uma agenda muito confortável para o Congresso, porque é um Congresso, este que está aí, que tem um discurso de Congresso reformista. Então, era uma agenda também que não tem muito sacrifício para eles defenderem essa pauta. O próprio Lira, Pacheco, para lembrar um pouco antes do Mota e do Alcolumbre, eles defendiam isso. Foi confortável para eles, estavam à vontade em fazer esse alinhamento com o Haddad. Eles aprovaram essa reforma, por exemplo. Eu me divirto, pessoal, eu confesso a vocês que às vezes eu fico dando risada sozinho, porque, cara, eles ficaram 2 anos e pouco aí tentando defender o governo Lula a qualquer custo, né? A qualquer custo, tentando passar pano de tudo que é jeito, e agora eles estão sendo obrigados a ir a público aí falar que o governo é fraco, que o governo não tem estratégia, que o governo vive de glórias do passado. Olha o tanto de coisa que ela criticou o governo Lula. Então, não tem. Agora, praticamente, a gente vê que realmente o governo está praticamente acabado, né? Esse governo vai se arrastar até o final do mandato, né? E aí ele vai tentar fazer aí qualquer milagre para ver se ele consegue melhorar a popularidade dele, né? Eles vão tentar a todo custo aí ver se eles aumentam os gastos aí com essas coisas populares, né? Conta de luz, não sei o que, aumento do Bolsa Família, essas coisas que ele sempre faz aí, né? Então, mas é isso que ele não tem nenhum planejamento para o país, para mudanças estruturais, nada disso, né? É só populismo, né? Então, pessoal, tanto o governo tá acabado, que agora eu vou mostrar para vocês a mortadela, digo, Daniela Lima, chamando o presidente de ex-presidente. Parece que foi um ato falho, mas eu vou falar para vocês, hein? Para mim, foi um ato falho meio proposital. Acho que ela queria dar uma cutucada no governo. Vamos dar uma olhada. Vamos então aqui para nossa tão badalada mortadela, digo, Daniela Lima. Vamos lá. O ambiente é de crise instalada. A pergunta é, essa crise escala? Eu vou começar trazendo para vocês, hoje eu falei com uma série de ministros, uma série de integrantes do governo Lula e também falei com pessoas da oposição, aliados de Hugo Mota, aliados de Davi Alcolumbre. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, no Congresso Nacional, até aliado em conteste, político da Bahia, político de redutos do ex-presidente, perdão, do ex-presidente, perdão, do ex-presidente, perdão, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ela chamou ex-presidente Lula da Silva. Vamos lá. do ex-presidente, perdão, do presidente Luiz. Fala pra mim se isso aí não foi meio proposital. Não é possível. Ela tava sabendo o que ela tava falando. Vamos ser sinceros. Ela chamou de ex-presidente de propósito. Inácio Lula da Silva estão reclamando dele e do governo. Antes a reclamação estava circunscrita ao governo, agora a reclamação está chegando no Lula. Lula não pode mais ficar viajando desse tanto, o Lula parou de fazer política, o Lula está encastelado, mas ele sabe que ele está encastelado, ele não é neófito, ele precisaria sair. É isso que os aliados estão falando. E o presidente vai essa semana de novo à Argentina assumir. É isso que os aliados estão falando. Você prestou atenção no que ela falou? Isso daí não é crítica da oposição, é os próprios. Esse tanto de crítica que ela falou que estão fazendo para o Lula não é a oposição que está fazendo, são os aliados dele. A presidência do Mercosul. Começando com o que diz a cozinha do Palácio do Planalto. O presidente vai defender as suas prerrogativas. O Brasil precisa saber, me disse um ministro do governo Lula, dentro do Planalto. O país precisa entender que já houve uma usurpação do orçamento. Do que ele está falando? Do fato de metade do dinheiro disponível para investimento no Brasil está nas mãos do parlamento. Isso aconteceu durante o governo Bolsonaro, quando progressivamente o Congresso aumentou o seu controle sobre a fatia de dinheiro público que tem à disposição por meio das emendas parlamentares. Agora, não, e aí segue o ministro, né? Voltando aqui, não existe esse modelo de política em nenhum lugar do mundo, nem
países parlamentaristas têm 50% de seu orçamento para investimentos nas mãos dos parlamentares. Ok, então houve a usurpação, segue o ministro, do orçamento, agora eles estão buscando tomar a governança. É disso que se trata. Interessante, né, o Daniela Lima, que você lembra da campanha, Daniela Lima, que o Lula ia nos debates e dizia que era um absurdo o orçamento secreto, era absurdo as emendas parlamentares, que ele iria acabar com tudo isso, porque ele ia fazer, desfazer, ia acabar com toda essa bandalheira de orçamento secreto, de emendas parlamentares, e tá aí o velhinho da picanha pagando mais emenda como nunca se pagou anteriormente no Brasil. O presidente entende que houve um avanço sobre uma prerrogativa que é dele. Não se trata de discutir o imposto, trata-se de discutir uma prerrogativa do presidente. E aí eu perguntei, ok, então, pelo que eu estou entendendo, Lula mantém a decisão de ir ao Supremo Tribunal Federal. Resposta, sim. No campo da política, eu perguntei para a fonte, a coisa não vai melhorar se o Lula for ao Supremo Tribunal Federal. E aí a fonte disse o seguinte, nós não queremos escalar, não vamos caminhar para um rompimento unilateral com o Centrão, mas também não vamos abrir mão de governar. Eu perguntei, tudo bem, e cadê a contraproposta do governo? Onde é que vem a sinalização que vai cortar gasto, que seja relevante, que sinalize alguma coisa para a sociedade, até para esse discurso que vocês estão fazendo, né, governo, parar de pé? E aí, o que entra em campo é o velho cabo de guerra. Nós mandamos, por exemplo, um projeto em dezembro que buscava ali dar novas regras para o BPC, a Câmara votou? Votou. O Senado votou? Não. Outras medidas, quem fez o piso de enfermagem? Congresso, governo passado, 12 bilhões de custo para a União. E aí, enfim, vem uma série de argumentos dizendo eles também não votam as coisas relevantes que a gente envia. Bom, aí eu fui tentar entender como é que está a negociação, a tentativa de conversa. Vou virar aqui na 5 rapidinho. O presidente falou com o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, Lula? Não. Os ministros da Casa Civil, da Cozinha do Planalto falaram não. Quem entrou em campo foi o Jacques Wagner, senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, conversou com os dois. Teria repassado a informação de que veio da Câmara e do Senado a sinalização, olha, esse é um episódio isolado. O governo sabe que nós fizemos coisas importantes. Antes do presidente Lula tomar posse, a gente deu um jeito de aprovar esse arcabouço fiscal que o governo está tentando manter de pé e não está conseguindo. Então, é preciso olhar o filme inteiro e não o retrato do que foi essa semana realmente de um recado dolorido. O Congresso deu esse recado. Nós não queremos escalar. Eu fui até um aliado de Hugo Mota. E aí, o que aconteceu? O presidente Lula recebeu o presidente do União Brasil na semana passada, o Rueda. E a conversa foi horrorosa. O Lula estava... Caramba, fico pensando que parece um romance. Esse comentário dos bastidores da Daniela Lima parece um romance. Ela vai indo de um para o outro, de outro para o outro. Vamos ver, só falta pouco agora. Abro aspas aqui para o que a fonte que falou com o Rueda relatou. Indignado, fora do tom mesmo. Agora, precisa entender que ele está com uma ideia errada. Me disse essa fonte que é ligada ao Hugo Mota, ao Davi Alcolumbre e à oposição. Nós não estamos buscando inviabilizar o governo dele. Eu contei esse bastidor para vocês. É isso que o Lula está entendendo que está acontecendo para em 26 acabar, aniquilar qualquer chance de reeleição. Segue a fonte, ligada à oposição. Nós não estamos querendo inviabilizar o governo dele. Agora, se o governo quiser o rompimento, nós vamos para o rompimento. Se o governo quiser escalar, ir para cima do Hugo, ir para cima do Davi, nós vamos escalar. Nós não vamos aumentar carga tributária por pressão. O governo pode até entrar no Supremo e ganhar, mas vai haver consequências. Fecho aqui essa perna do bastidor e trago mais conversando com o Valdo. A caixa de instrumentos, a caixa de ferramentas do Congresso Nacional é 50 vezes maior do que a do Palácio do Planalto. Imagina se nós colocamos o Nicolas como relator desta CPI. A CPI, a CPMI do INSS é que ela tá falando aí, né? Terminou com essa fala. Já pensou se colocam o Nicolas como relator da CPMI do INSS? O governo tá destruído. Cara, eles estão chegando num ponto assim de que não tem mais jeito, né? Porque é o que ela estava falando aí, né? Se o governo partir para o STF, que na verdade assim, o governo ainda não partiu, mas o PSOL já partiu, já moveu uma ação pedindo falando que é inconstitucional, né? Tentando mostrar que é inconstitucional
essa tomada de decisão aí do Congresso contra o decreto que o Lula fez aumentando o IOF. Então, isso daí, se eles ganharem no tapetão, o Congresso, é óbvio, o Congresso vai ficar pé da vida, porque mais uma decisão do Congresso vai estar sendo anulada pelo STF, assim como outras decisões. Como agora aconteceu a semana passada, o STF formou uma maioria para regulamentar as redes sociais, dizendo que o Congresso não havia legislado sobre o assunto. Mas sim, o Congresso legislou. A legislação sobre isso é um marco regulatório aí da internet, né? E eles não aceitaram, eles querem que mude de acordo com a vontade deles, né? Então é isso. Então tá uma guerra, né, entre governo, Congresso com STF, e é isso daí. O STF também querendo agora mover ações contra os deputados ali por conta das emendas parlamentares. Então a briga tá feia. E eu, para falar a verdade para vocês, eu tô torcendo pela briga, viu? O que eu mais tô torcendo é pela briga do que por qualquer um deles, para falar a verdade. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Eu tô me divertindo pra caramba. É muito engraçado. Esse governo tá chegando num ponto tão ridículo, né? Tão baixo, tá tão acabado, né? Que até os porta-vozes do governo, a Globo News, cara. Meu, eles eram as paquitas do Lula aí na imprensa, né? Só falavam bem, passavam pano pra tudo e agora estão descendo a lenha no governo. Cara, só os que elas falaram aí, governo sem projeto, governo sem planejamento. Cara, acabou, né? O governo acabou. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Não custa nada dar um like aí, é só clicar aí com o dedo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações. Isso é muito importante, hein? Para que você possa receber novos conteúdos, tá? E deixa o seu comentário. Qual é a sua opinião sobre o governo Lula? Para você as coisas melhoraram? O supermercado está mais barato? Está mais caro? Né? As contas estão mais fáceis de pagar a partir do governo Lula, né? Você está ganhando melhor? Como é que está a sua vida após o Lula assumir o mandato? Deixe o seu comentário aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.